Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo do Brasil apoiará o setor da justiça timorense na digitalização e gestão processual dos tribunais. O governo brasileiro vai apoiar o setor da justiça timorense com a digitalização e gestão processual dos tribunais. Além disso, fornecerá inúmeros equipamentos, como computadores e outros. O Brasil fará chegar a Timor-Leste 2 técnicos que darão apoio no Tribunal de Recurso. O objetivo é prestar ajuda na formulação de uma política de melhoramento da justiça local. O secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, Carlos Adame, falava após o encontro de despedida do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, no Palácio Presidencial. Trazer ao senhor presidente da República as nossas impressões sobre a cooperação que nós estamos oferecendo ao Timor-Leste na área de justiça, para trazer uma justiça digitalizada, informatizada a Timor e uma melhor gestão na administração processual. O Brasil já tem alguma expertise nesse assunto e, dada a afinidade, inclusive linguística que nós temos, como povos co-irmãos de uma comunidade lusófona comum, nós acreditamos que poderemos cooperar com o Timor-Leste, apresentar o que nós temos de melhor na justiça brasileira e, certamente, muito do que produzimos poderá ser aproveitado ao tribunal local, obviamente, dentro de uma soberania que é exclusiva de Timor-Leste e que aproveitará o que achar conveniente. O secretário-geral mostrou-se confiante de que os dois países alcancem em breve bons resultados fruto deste acordo. Considerou ainda que o sistema judicial timorense é uma lição para o Brasil. Carlos Adame recordou que Timor-Leste e Brasil são membros da CPLP, pelo que está confiante de que esta cooperação obtenha sucesso. Acreditamos que em breve espaço de tempo já colheremos alguns frutos dessa cooperação, que o Brasil tem muito interesse e muita aptidão em oferecer e também reconhecer algo que Timor-Leste tenha de diferente e que nós poderemos também receber como ensinamento e utilizar para a melhoria do nosso próprio sistema. Então, agradeço bem-horadamente essa acolhida e estamos bastante contentes com essa missão que certamente frutificará em breve espaço de tempo. O Conselho Nacional de Justiça do Brasil veio a Timor-Leste integrado na missão da Agência Brasileira de Cooperação. A visita decorreu entre os dias 8 e 12 de julho no âmbito do projeto de apoio ao fortalecimento das capacidades institucionais do Tribunal de Recurso de Timor-Leste. Durante a visita, a missão reuniu-se com várias personalidades e entidades. Assim, efetuou encontros com o presidente do Tribunal de Recurso, o ministro da Justiça, os presidentes da ARAIOA e do Parlamento Nacional e ainda com a Defensoria Pública. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou a disponibilidade da Unidade de Contra-Terrorismo da ONU para ajudar Moçambique. O apoio visa combater grupos armados que tenham protagonizado ataques em Cabo Delgado, norte do país. António Guterres está em Moçambique. O secretário-geral das Nações Unidas reuniu-se com o presidente Filipe Nyusi e os ataques em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, foram tema de conversa. O compromisso ficou vincado. E tive a ocasião de manifestar ao Sr. Presidente de Moçambique a total disponibilidade da nossa unidade de contra-terrorismo e prevenção do extremismo violento para colaborar, como estamos fazendo com diversos países africanos, com as autoridades moçambicanas, nomeadamente criando as condições para que, sobretudo as camadas mais jovens da população, possam ter uma ação positiva no combate ao extremismo, no combate à radicalização e não sejam vítimas desse mesmo extremismo, dessa mesma radicalização.
Guterres, que aludiu também ao acordo de paz com a Renamo, referiu-se ao ciclone Idai e aos apoios. E Moçambique tem aqui uma autoridade moral inegável, porque é hoje claro que estes desastres naturais que se repetem cada vez com maior intensidade e com maior devastação têm muito a ver com as alterações climáticas. Ora, Moçambique praticamente não contribui para o aquecimento global, mas Moçambique está na primeira linha das vítimas desse mesmo aquecimento global. E isso dá-lhe o direito de exigir da comunidade internacional uma forte solidariedade e um forte apoio, quer na resposta aos dramas criados pelas tempestades que assolam o país, quer na preparação do país, na reconstrução e na preparação do país para as situações futuras. A visita de António Guterres a Moçambique, que foi devastado pelos ciclones Idai e Kennedy, termina na sexta-feira. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que testemunhou na cidade moçambicana da Beira um terrível nível de destruição e de sofrimento. O país demonstra estar na linha da frente dos alvos das mudanças climáticas. A cidade da Beira, no centro de Moçambique, que foi devastada pela passagem do ciclone Idai, recebeu a visita do secretário-geral das Nações Unidas. Viu com os seus próprios olhos os estragos causados pelo ciclone. Respondendo aos jornalistas, António Guterres descreveu o cenário como de terrível destruição e de sofrimento. O secretário-geral da ONU referiu ainda que esta tragédia dá a Moçambique a autoridade moral para exigir ao mundo responsabilidades pelo impacto das mudanças climáticas. António Guterres citou um estudo que refere que Moçambique será o segundo país que mais sofrerá as consequências das mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU deslocou-se à Beira no âmbito da visita de 3 dias que realiza a Moçambique. A sua visita tem por objetivo ver de perto os estragos provocados pelo Idai e Kennedy. Recorde-se que o ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocando 604 vítimas mortais e afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas. Pouco tempo depois, Moçambique voltou a ser atingido por um ciclone, o Kennedy, matando 45 pessoas e afetando outras 250 mil. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro vai assegurar a presidência semestral do Mercado Comum do Sul depois de a organização chegar a acordo com a União Europeia. A União Europeia e o Mercosul fecharam no final do mês passado um acordo de associação estratégica para criar uma das maiores áreas sem precedentes na relação entre a Europa e a América Latina. Será a primeira vez que o governo do líder da extrema-direita brasileira ocupa a presidência rotativa do bloco. Durante os próximos 6 meses, o Mercosul vai dedicar-se à revisão do acordo comercial com a União Europeia. Este acordo dará acesso a um mercado de quase 800 milhões de pessoas. Depois desse procedimento burocrático, o acordo deve ser traduzido nos 30 idiomas oficiais dos países envolvidos. Mais tarde, será submetido aos parlamentos de cada país para efetuar ratificações. Os países do Mercosul consideram que este acordo com a União Europeia é um sinal de que o bloco recuperou a sua capacidade de negociação. Por isso, está em condições de expandir a sua presença no mundo. Macri já anunciou a intenção de negociar juntamente com o Brasil um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Esta iniciativa poderá ser alargada aos demais parceiros do Mercosul. Macri e Bolsonaro têm uma relação próxima com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esta proximidade poderá facilitar um acordo que teria, apesar de tudo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, adiantou que o Mercosul pretende usar este acordo como uma espécie de cartão de visita para outras negociações. Segundo Araújo, um dos objetivos da presidência semestral do Brasil será tentar concluir 2 das negociações que o bloco sul-americano tem em curso.
Na Europa, a França sugeriu que a ratificação do acordo poderia enfrentar problemas no seu parlamento, onde alguns setores contestam as políticas agressivas de Bolsonaro na Amazônia. Internamente, as eleições argentinas do próximo outubro não garantem a continuidade de Macri. As sondagens mostram um eleitorado polarizado entre Macri e o peronista Alberto Fernandes. Este apresenta como candidata a ex-presidente Cristina Fernández e expressou dúvidas quanto ao acordo com a União Europeia. Assim, admitiu revê-lo caso chegue ao poder. O governo português anunciou a compra à empresa brasileira Embraer de 5 aviões KC-390 para substituir Hércules C-130 por um total de 827 milhões de euros. Segundo o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Gravino, o negócio inclui também a aquisição de um simulador de voo e a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos de vida. Refere ainda que o KC-390 substituirá a frota de C-130 com já 40 anos de idade. Podemos anunciar a resolução do Conselho de Ministros que dá autorização de despesa para a aquisição de 5 aeronaves KC-390 e um simulador e os contratos de manutenção ao longo dos primeiros 12 anos de vida dessas aeronaves. O KC-390 vai substituir a frota de C-130, que é uma frota já com 40 anos de idade e, enfim, já está no limite da sua utilizabilidade. Vamos, com o KC-390, também vamos inaugurar uma aeronave que tem características inovadoras, porque é uma aeronave de alcance intercontinental, com características técnicas que normalmente apenas estão ao alcance de aeronaves quadrimotores. É um avião, portanto, com 2 motores, mas com capacidades que normalmente apenas os aviões de 4 motores conseguem atingir. Permite corresponder a todas as missões da Força Aérea, corresponde também ao desiderato de duplo uso, civil e militar, incluindo de combate aos incêndios, e, por outro lado, representa um estímulo muito significativo para a nossa economia. Já representou um estímulo significativo para a nossa economia na medida em que muitas empresas portuguesas estiveram envolvidas no desenvolvimento do KC-390, a sua comercialização posterior e com a nossa aquisição estamos a contribuir para essa comercialização posterior, representará também um importante estímulo para a nossa economia. Portanto, é um momento de grande satisfação esta aprovação da resolução do Conselho de Ministros. Trata-se de uma autorização de despesa na ordem dos 827 milhões no total, para 5 aeronaves que começam a chegar em fevereiro de 2023 e chegarão a um ritmo de 1 por ano até fevereiro de 2027. O primeiro destes aviões de carga e transporte tem entrega prevista à Força Aérea Portuguesa em fevereiro de 2023, seguindo-se mais um por cada ano até fevereiro de 2027. O primeiro-ministro português fez o seu último debate do Estado da Nação da legislatura, assumindo os resultados positivos da governação. Criando a ilusão que o governo não nos cria suspense nenhum. A pouco mais de 3 meses das eleições legislativas, o Parlamento fez o diagnóstico ao país depois de 4 anos de geringonça. Do lado do governo veio o resumo daquilo que foram as metas alcançadas. Esta foi a legislatura da confiança, do emprego e das contas certas. A confiança dos agentes económicos está em máximos de 20 anos e é um claro sinal de que havia, afinal, alternativa para uma política diferente. Dos restantes parceiros à esquerda vieram os elogios à solução governativa encontrada em 2015, mas não faltaram avisos e conselhos para o futuro.
BE, PCP e os Verdes não se mostraram arrependidos, mas lembram que a geringonça não foi um sucesso total. O que hoje é insuficiente, muitos consideraram inalcançável em 2015. Aqueles foram os acordos possíveis naquele momento e com a força que a esquerda então tinha. Voltássemos a 2015 e nas mesmas condições, voltaria a assiná-los. Isso não esconde os graves problemas estruturais que se mantêm para resolver e a insatisfação popular perante as expectativas por concretizar. Foi uma certa obsessão com o déficit que levou a que não fôssemos mais longe, pondo mesmo o déficit abaixo daquilo que estava traçado, sendo mais papista do que o Papa. Isto fez com que o país desperdiçasse possibilidade de investimento que era fundamental para combater outros déficits. O Governo não tem uma obsessão com o déficit. O déficit limita a redução do déficit e a redução da dívida é uma condição de boa governação. Já a direita fez uma leitura negativa da atual legislatura. PSD e CDS, unidos nas críticas, acusam os socialistas de descartarem culpas em tudo o que não correu bem. Ó Sr. Primeiro-Ministro, é sua, sobretudo sua, a responsabilidade pelos resultados que são medíocres desta governação. A sua cultura de irresponsabilidade é tal que contagiou os seus colegas de governo no desplante de dizerem que a culpa do caos que se instalou nos serviços públicos não é vossa que os dirigem, mas pasme-se dos portugueses que deles precisam. Sr. Primeiro-Ministro, assistimos a mais um capítulo do país António Costa versus o país real, onde qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência e qualquer fim da austeridade que mais uma vez anunciou, pura ficção. O país real, Sr. Primeiro-Ministro, governado por António Costa, tem a carga fiscal máxima e os serviços públicos mínimos. O PAN focou-se no estado da saúde e apelou a uma mudança de estratégia. O SNS está cada vez mais pressionado. Tudo porque em Portugal não se debate a promoção da saúde, debate-se a reação à doença. Durante mais de 4 horas, os 4 anos do governo de António Costa foram passados a pente fino. E com eleições à porta, o Executivo quis dar novidades aos eleitores. E posso hoje aqui anunciar que, encerradas as contas de 2018, alargamos a sustentabilidade da nossa segurança social em mais de 22 anos, desde o início desta legislatura. O CDS-PP não ficou atrás e Assunção Cristas anunciou uma nova medida para a próxima legislatura, caso o partido chegue ao governo. Mas já hoje quero dizer-vos aqui em primeira mão que se há quem olhe com desconfiança para países como a Irlanda, com uma taxa de IRC de 12,5%, no CDS queremos ter a mesma taxa de 12,5% da Irlanda dentro dos próximos 6 anos. À porta do Parlamento, trabalhadores de todo o país estiveram reunidos para mostrar que o atual governo podia ter feito mais e para pedir ao próximo Executivo que ouça melhor as reivindicações. Com os olhos postos na vitória, sem descartar uma maioria absoluta, mas reconhecendo que é difícil de alcançar, António Costa lembrou que a geringonça é sinal de eficácia da democracia. Em democracia há sempre alternativas. Há sempre a possibilidade de abrir novos caminhos. Há sempre a liberdade de escolher. Há sempre a possibilidade de fazer diferente. Como se esperava, o último Estado da Nação antes das eleições não foi consensual. Foi antes presságio daquilo que será uma campanha e o xadrez político que irá ditar, a 6 de outubro, quem estará ao leme do país até 2023. Cada partido está convicto da visão que tem do país. Só falta convencer os portugueses. A escritora espanhola Pilar del Rio afirmou que o antigo presidente brasileiro Lula da Silva continua um dirigente lúcido. Segundo a escritora, ainda mantém todas as suas capacidades de liderança. Portugal comprou 5 aviões de carga a jato, denominados KC-390. Eu, quando vejo isso, fico imensamente triste. Sabe por quê? Porque o KC-390 é um produto brasileiro, feito pela Embraer. E agora privatizaram a Embraer, entregando-a para seu maior concorrente, que é a Boeing. He visto al líder mundial
que conocí hace muchos años en reuniones internacionales, en un cuarto pequeño, preso y sin embargo ejerciendo la capacidad de liderazgo que tiene y que tuvo en el mundo. Un hombre con ideas muy claras, con análisis muy sobrios, sin autoengaños, sabiendo muy bien por qué está, quién es y quiénes somos. Y entonces mi cuestionamiento no es ni para la presidenta Dilma ni para el presidente Lula, es para los ciudadanos. ¿Por qué no podemos seguir nuestro relato, nuestra historia? ¿Por qué siempre la historia la tienen que escribir otros? Es emocionante saber que sigue, que está aquí, que está entero, que está lúcido y que sigue ejerciendo esa capacidad de liderazgo para muchos, es decir, para la mayoría de la población, no de Brasil, sino del mundo. Con perplejidad. Brasil era la potencia que el presidente Lula iba contando y tuvo más personalidad y más visibilidad en el tiempo de estas dos presidencias que antes nunca en la historia. ¿Cómo es posible que haya llegado al nivel comparable a los gobiernos de otros países que no queremos nombrar porque no nos hacen más grandes como seres humanos? Por el contrario, nos hacen avergonzarnos. Y lo tendrán que decir utilizando la razón, la conciencia y la política. Várias centenas de polícias vestiram a camisola do Movimento Zero e protestaram em silêncio durante a comemoração dos 152 anos de PSP. O protesto teve lugar na Praça do Império, em Lisboa. O dia era de festa para a Polícia de Segurança Pública na Praça do Império, em Lisboa. Mas houve quem virasse as costas. Agentes da PSP e militares da GNR vestiram a camisola do Movimento Zero em protesto. No momento em que o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, começou a discursar, os protestantes que lutam por melhores condições de trabalho e contra os baixos salários saíram em silêncio, erguendo apenas um braço. Uniram os dedos polegar ao indicador para assinalar um zero. A curta distância, elementos do corpo de intervenção, com camisolas pretas, viraram as costas também ao diretor nacional da PSP, Luís Farinha. Quando o membro do governo com a tutela discursou, também abandonaram o local. O Movimento Zero congrega mais de 5.000 polícias e militares da GNR. O grupo de protesto já enviou cartas ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Administração Interna e à Direção Nacional da PSP. Desde 21 de maio, altura em que escreveram uma das cartas, que dizem estar a desempenhar funções com proatividade nula, não abordando pessoas e viaturas, não intervindo em situação de alteração de ordem pública. Também não passam multas. Portugal vai avaliar a possibilidade de enviar mais mulheres militares para missões de paz da ONU na República Centro-Africana, Mali e Colômbia. A afirmação é do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. António Silva Ribeiro lembrou que as Forças Armadas portuguesas começaram a incluir mulheres há 30 anos e nunca houve casos de discriminação. Alertou, no entanto, que a participação de mulheres nas Forças Armadas é reduzida. Situa-se atualmente nos 10% do total de militares e atribui o baixo número à falta de atratividade da carreira militar em Portugal. Silva Ribeiro disse que o país está autorizado a ter 32.000 militares, mas neste momento tem apenas 26.000. Nós vamos procurar que, quer na RCA, quer no Mali, quer na Colômbia, cada vez mais o contributo de efetivos portugueses seja no quadro daquilo que são as orientações das Nações Unidas sobre a participação de mulheres nas operações de paz. E, portanto, vamos certamente ponderar e avaliar a possibilidade de reforçar os contributos de mulheres para estas operações. Vamos procurar, naturalmente, selecionar mulheres para participarem nos cargos que também temos, nos cargos de Estado-Maior, na questão dos observadores na Colômbia, no Mali, quando for
a força da Força Aérea, procuraremos que também inclua mulheres e, portanto, há aqui um conjunto de medidas que nós vamos tomar na observância estrita daquilo que é, ou que são os grandes princípios que estão na Resolução 1325 das Nações Unidas. Não tenho notícia de ter havido qualquer problema de discriminação nas Forças Armadas, desde que há mais de 30 anos temos mulheres e que incorporamos mulheres. Agora, a percentagem de mulheres nas nossas Forças Armadas ainda é um pouco reduzida. Nós já tivemos cerca de 13%, neste momento estamos em 10%, temos grandes deficiências de praças, sobretudo o Exército tem menos de 4 mil praças do que devia ter, a Marinha menos 600, a Força Aérea menos 900. Portanto, em Portugal há um problema de falta de atratividade das Forças Armadas. É neste contexto também que há uma redução das mulheres. E, portanto, houve aqui um decréscimo das mulheres, não por deficiências de enquadramento, mas sobretudo por deficiências de atratividade das Forças Armadas. Veja, na República Centro-Africana já temos mulheres até nas forças que vão para combate. Apontadoras das nossas viaturas blindadas são mulheres, algumas. Adiantou ainda que se verificam deficiências de praças, o Exército tem menos 4 mil praças do que devia ter, a Marinha menos 600 e a Força Aérea menos 900. O SEMCFA admitiu que uma redução do número de mulheres, que em anos anteriores já foi de 13%. Em causa está a falta de atratividade das Forças Armadas. Questionado se as mulheres militares precisam de especial atenção, António Ribeiro considerou que os riscos são iguais, tanto para homens como para mulheres. As missões, sejam elas de paz, sejam missões de combate, têm riscos. Aquilo que aconteceu ao soldado Camará foi uma fatalidade que pode acontecer. Nós temos agora uma mulher que nas funções iguais às funções do Camará e, portanto, esses acidentes podem ocorrer e são inevitáveis e vão atingir seja homens, seja mulheres e, portanto, dentro daquilo que são os grandes princípios da igualdade de género, os soldados, sejam eles do sexo masculino, sejam do sexo feminino, estão sujeitos exatamente aos mesmos riscos. Em Portugal, os trabalhadores das cantinas, refeitórios e bares manifestaram-se em Lisboa para exigir aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Devido à greve, os serviços em escolas e outros locais onde desempenham funções estiveram encerrados. Escuta! Aresp, escuta! Nós celebramos com a Aresp um contrato de restauração e um outro contrato de alojamento, mas a Associação Patronal deixou para trás este contrato coletivo de trabalho das cantinas. Desde 2003 que este contrato não é revisto, os trabalhadores tiveram com os salários congelados até 2017 e os poucos aumentos salariais que houve em 2017 e 2018 e agora em 2019 resultou da luta dos trabalhadores, os poucos salários que as empresas pagam, mas são salários miseráveis, pagam aos cozinheiros 635 euros ou 650, às empregadas de refeitórios 620 euros, às empregadas de distribuição 620 euros, isto não pode ser, não são salários dignos. Além disso, as empresas têm posto em causa direitos dos trabalhadores. Deixaram pagar os feriados conforme manda o contrato coletivo de trabalho com 200%, deixaram pagar o subsídio noturno, impuseram a desregulação dos horários, com horários de 12 horas diárias que põem em causa a vida pessoal dos trabalhadores e a saúde dos trabalhadores, deixaram de pagar o subsídio de alimentação, puseram em causa, portanto, o contrato coletivo de trabalho. E o que nós estamos aqui hoje a reclamar e a protestar é uma melhoria significativa dos salários e a assinatura do contrato coletivo de trabalho que está em vigor com todos os direitos dos trabalhadores. É isso que está aqui em causa. Mas é verdade que a Aresp discriminou, deixou para trás os trabalhadores das cantinas que trabalham nos hospitais, nas escolas, nas fábricas e hoje vários hospitais com grande adesão, Leiria, Vila da Feira, Covilhã, Penafiel, São João, Pedro Espano, muitas cantinas estão em greve a nível nacional, centros de formação, como é o caso de Viana ou de Porto. A FESAT decidiu que faça este bloqueamento deste contrato coletivo de trabalho a partir de segunda-feira. Vão ser instaladas aqui, portanto, tendas à porta. Vamos fazer uma vigília aqui à porta da Aresp para denunciar esta situação de bloqueamento da negociação coletiva e, portanto, exigir a negociação rápida do contrato coletivo de trabalho. Aresp é uma vergonha!
Uma vergonha! Ora, esta é uma vergonha! Uma vergonha! Milhares de pessoas timorenses e estrangeiros percorreram o centro de Dili na Marcha do Orgulho 2019, numa edição onde havia mais celebrações de reivindicação. Ao longo da tarde, timorenses e estrangeiros caminharam ao longo das avenidas principais da capital, ao som de bandas de mazoretes, de uma escola muçulmana e de música eletrônica. A palavra Pride, orgulho, escrita com balões com as cores do arco-íris, abriu o cortejo. Viram-se poucos cartazes reivindicativos com apelos a respeito pela igualdade e ao combate à discriminação e ao abuso. Segundo um estudo publicado em 2017 pela organização timorense Rede Feto e a organização ASEAN SOGI Caucus, a comunidade LGBTI em Timor sofreu violência e abuso psicológico e físico, incluindo casamentos forçados e violações. Relatórios documentam vários testemunhos de abuso psicológico e físico, incluindo violência doméstica e casamentos forçados. Mostra ainda que houve tentativas por membros da família de mudar a orientação sexual e identidade de gênero das pessoas. Examina ainda outros fatores sociais e econômicos, como a dependência financeira das famílias e como isso afeta as suas vidas na sociedade timorense. Recomendam ainda ao governo e à sociedade civil mais apoio às mulheres lésbicas e bissexuais e aos homens transexuais, criando oportunidades para aumentar suas próprias capacidades. Esta iniciativa visa ajudá-los a ser os principais defensores dos seus próprios direitos. Em São Paulo, Brasil, uma mostra sobre a recuperação do Museu da Independência e a programação infantil são opções que acompanham a Festa Internacional Literária de Paraty. Cíntia Barreto, de 46 anos, contou à Lusa que está na cidade de Paraty para acompanhar a Flip juntamente com um grupo de 14 pessoas. Olha, estou gostando muito das exposições, né, que estão aqui. A gente vai começar agora a visitar todas as exposições. Tem de Canudos, tem aqui da língua portuguesa. A Flipinha também está linda. Todas essas parcerias, né, as casas parceiras, Casa Libre, né, a gente tem ido a tudo, Casa da Literatura. Enfim, a Flip é a Flip porque é agregadora, né? Então agrega vários eventos dentro de um só. Nívia Oura, de 36 anos, avaliou que o evento é rico porque aposta na diversidade. A Flip, além de oferecer os meses de debate, já a gente tem essas outras exposições que complementam e deixam o nosso passeio ainda mais rico culturalmente. Assim, as que eu vi até agora eu gostei bastante e pretendo conhecer outras ainda. Ana Paula, de 43 anos, considerou o evento muito interessante porque tem atividades para todos os gostos. Olha, é muito interessante porque você tem atividades para todos os gostos. Então, se você quer se aprofundar no homenageado do ano, que é Euclides da Cunha, você tem as atividades específicas. Vamos dizer, tem programação para todos os gostos. A mais velha está lá na Flipinho, ouvindo contação de histórias. A mais nova preferiu ficar aqui, ao ar livre. E esse não corre do dia a dia, para mim isso é maravilhoso. Lourenço também mencionou a programação voltada para o público infantil, que é importante para os visitantes que estão na cidade com a família. A Flip, como nós sabemos, é uma das principais feiras literárias brasileiras no Brasil e, portanto, desde o momento em que nós nos assumimos como o principal patrocinador do Museu da Língua Portuguesa, entendemos que era necessário também encontrar um conjunto de outras iniciativas que pudessem dar toda essa diversidade, todo um aspecto mais abrangente do acesso à língua portuguesa. E, portanto, a Flip para nós foi um desses veículos de poder chegar às pessoas, aos leitores de língua portuguesa aqui no Brasil. E, portanto, nós desde a primeira hora estamos aqui, desde quando o museu
começou a sua reconstrução. Nós iniciámos também a nossa presença aqui na Filipe há 3 anos atrás. Nós estamos fazendo na Filipe uma abordagem aos nossos 2 grandes projetos, o projeto de recuperação do Museu da Língua Portuguesa e o projeto de recuperação do Museu do Ipiranga. São estes 2 principais projetos de investimento cultural da EDP neste momento. E aqui na Filipe temos, por um lado, o Caminhão da Língua Portuguesa, que é, no fundo, um museu itinerante. E depois temos aqui na Casa da Cultura, onde nós estamos agora, esta exposição do Museu do Ipiranga, que no fundo faz uma retrospectiva daquilo que foi a construção do museu e agora o seu restauro, não é? O novo projeto do museu para reabertura em 2022. O Museu Itinerante da Língua Portuguesa conta com o apoio da EPD Brasil, empresa que patrocina a Filipe há 3 anos. Pretende também investir 12 milhões de reais na reforma do Museu da Independência. O presidente da imprensa, Miguel Setas, explicou à Lusa o interesse na Filipe. Nesta, que é a 17ª edição da festa, a EPD investiu 1 milhão de reais. Foi o patrocínio que firmou com os organizadores do evento. A Filipe decorreu até 14 de julho em Parati, no centro de uma região declarada há uma semana Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade pela Unesco. Conheceram-se em Londres e nunca mais se separaram. Margarida Adão e Mariana Prista, 2 portuguesas, ganharam o EPD Live Bands. Pela primeira vez, pisaram o palco de um festival. Yas and Be My Wings. A dupla feminina é recente, mas a música de ambas conquistou um dos palcos da edição do Nós Alive 2019. Depois de se conhecerem em Londres, o clique para unirem os dotes de cada uma foi quase imediato. E o reconhecimento grande aconteceu quando ganharam o EDP Live Bands. No primeiro dia do festival, foram das primeiras a atuar e o público que assistia ficou rendido ao som e voz de Margarida Adão e Mariana Prista. Eu acho que correu bem. Foi definitivamente melhor daquilo que nós estávamos à espera. Só pelo palco que é e pronto, é o Alive, é uma experiência incrível. E eu acho que qualquer percalço que a gente tenha tido, tivemos alguns, não interessa assim no grande plano. Eu acho que foi bem. Correu otimamente bem, para mim. Acho que faz parte disso. Nós estamos em crescimento e sabemos disso e temos dado, pelo menos... Posso falar por nós, temos dado tudo de nós, seja em estúdio, seja em ensaios, seja mesmo no palco. Acho que faz parte do nosso desenvolvimento enquanto artistas. Honestamente eu sinto mesmo que nós vamos chegar longe. Eu não estou a gozar, estou mesmo a falar sério, mas não sabia que, claro, que chegar aqui passado 1 ano e meio de trabalho é uma loucura, não é? Mas é ótimo e a sensação é linda e é indescritível. No público, entre família e amigos, estava uma cara muito especial e que, apesar de no início deste percurso musical não ter acreditado no futuro da dupla a 100%, agora já não tem qualquer tipo de dúvidas. Inicialmente, eu, um pouco receosa da instabilidade a nível económico, não lhe dei todo aquele apoio que devia ter dado. Mas quando eu me apercebi, quando ela me disse, mamãe, é isto que eu quero, e se é isto que tu queres, então vais. Eu não tenho palavras para descrever aquilo que eu senti. O meu coração ficou enorme, foi demasiado bom. Eu só digo assim, meu Deus, isto é um sonho, só pode ser um sonho. Depois de terem juntado mais músicas ao repertório para as mostrar aqui no Nós Alive, rumam agora até Madrid para atuar no Mad Cool. E o álbum, com as novas surpresas, está prometido para fevereiro do próximo ano. Fazer e ouvir barulho durante um concerto já é algo a que qualquer pessoa está habituada, mas neste palco, o fado de Alive, o ruído tem um significado especial. Fazer e ouvir barulho durante um concerto já é algo a que qualquer pessoa está habituada, mas neste palco fado do Alive, o ruído tem um significado especial. Ou seja, por aqui, o som traduz-se num ato solidário. Então, dentro do recinto, nós temos aqui monitores, microfones, que contam, no fundo, e controlam e medem os decibéis que são provocados pelos aplausos, por um grito, pela música que se ouve. Esses decibéis são convertidos em kilowatts de energia, que se traduzem depois em energia solidária. Ou seja, vamos ajudar
ajudar e oferecer a uma instituição de Sintra, uma IPSS, que apoia crianças, aliás, raparigas dos 10 aos 20 anos, no fundo uma ação que é uma IPSS que contribui para que estas raparigas se integrem melhor na sociedade, que se adaptem à sociedade. No segundo dia do festival, todas as pessoas que passaram por esta sala já conseguiram o feito de 4 meses de energia gratuita para esta IPSS. Quando os 3 dias de concertos chegarem ao fim, o objetivo é conseguir produzir o número de decibéis suficientes para que estes meses se traduzam num ano inteiro. E quem por aqui passa não fica indiferente à iniciativa. No lo sabíamos, pero la verdad que nos parece una gran iniciativa que en un festival tan macro como es este se lleven a cabo este tipo de iniciativas solidarias, está realmente bien. Acho excelente, além de ser palco que é fundamental passar por aqui, ainda não passei, mas vou passar. Acho que é juntar o útil ao agradável, sermos solidários. Ainda por cima as pessoas batem imensas palmas, gritam imenso, portanto, acho que quanto mais barulho, melhor. Pelo palco fado já passaram nomes como Camané e Tiago Nacarato ou a banda Variações, mas são ainda esperadas para sábado, último dia do festival, artistas como Márcia e Fábia Rebordão. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima.